O Fundo Guardian Logística iniciou a sua quinta emissão de cotas. A ideia é captar 500 milhões de reais, mas não é para comprar imóveis de logística. É para comprar imóveis de renda urbana de um outro veículo também já gerido pela Guardian. Além disso, quem vai pagar os custos dessa oferta são os próprios cotistas. O que tem de verdade nisso e o que tem de boato? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do Guardian Logística, o GALG 11. Um fundo que, como o próprio nome já diz, investe apenas em imóveis de logística. Por enquanto. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o fundo, sobre a emissão, sobre os imóveis, essa proposta de trocar o nome do fundo e essa aquisição que envolve o que a CVM chama de conflito de interesse. Legal? Então, vamos começar falando sobre o fundo em si. O melhor lugar para a gente conhecer um pouco mais do fundo é olhar o próprio relatório gerencial. É claro, esse fundo, né, ele estreou em bolsa em janeiro de 2021, 6 de janeiro de 2021. Então, é um fundo que tem 3 anos quase, né? 2 anos e muito. Ele é um fundo que hoje tem 82 mil cotistas, então um fundo um dos fundos que mais cresceu proporcionalmente em quantidade de cotistas, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses ou coisa parecida. É um fundo que hoje tem um valor patrimonial de 525 milhões de reais. É um fundo que hoje investe em 5 imóveis de logística e está com 0 de vacância. Se a gente for olhar aqui o portfólio dele com um pouco mais de detalhes, né, ele não tem vacância nem física nem financeira, ou seja, todos os imóveis estão totalmente alugados e nenhum está em carência ou qualquer coisa parecida. 100% dos contratos são atípicos e ele tem um vault de 8,83 anos, praticamente 9 anos. O que é esse conceito de vault? Vault é para os contratos de aluguel semelhante ao que a duration é para os fundos de CRI. O vault é o prazo médio das parcelas do aluguel. Ou seja, supondo que seja um contrato absolutamente linear de 10 anos, qual é o prazo médio desse contrato? 5 anos. Já, por exemplo, se é um contrato que tem uma carência de, sei lá, 1 ano que o inquilino não vai pagar e a gente ainda está nessa carência, a média desse contrato é mais longa um pouquinho. Ou então, se nos primeiros meses o inquilino paga menos e depois passa a pagar mais, então isso também empurra o vault para frente. Então, o vault é exatamente isso, o prazo médio dos contratos. Mas não sei, esse contrato tem 10 anos, esse tem 15, são do mesmo tamanho, então a média é 2,5. Não, é a média das parcelas, é a média do recebimento desse fundo. Então, é um vault relativamente longo. Claro, por serem contratos atípicos, é normal que tenha contratos um pouco mais longos. E se a gente olhar aqui a distribuição geográfica, vamos tentar dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Hoje ele tem, então, são 5 imóveis em 4 estados, certo? Pernambuco, Bahia, um pequenininho em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul, que hoje é o estado onde o fundo tem mais receita, né? O imóvel, o estado mais importante. Hoje o fundo tem 3 inquilinos. Individualmente, a Souza Cruz é a mais relevante, com 40%, mas na verdade 2 imóveis aqui são da BRF. Então a BRF passa um pouquinho de 50% aqui dessa operação. Então aqui está o resumo dos imóveis, todos eles corrigidos pelo IPCA anualmente, como é normal em contratos atípicos. Geralmente contratos atípicos são corrigidos pelo IPCA
contratos típicos pelo IGPM. Não é uma regra, mas é a tendência. O fundo, ele tem sua alavancagem sim, porque se você somar hoje o ativo do fundo, dá um pouquinho mais de 900 milhões, mas ele tem 383 milhões em passivos. Ele é um fundo que sempre trabalhou razoavelmente alavancado. Né? A alavancagem hoje dele é de mais de 40%, 46%. Então, hoje ele tem um patrimônio líquido de 527 milhões de reais. Uma vantagem é que essa operação de alavancagem é bastante casada com os contratos. Por exemplo, todo o endividamento de cada imóvel específico vai até o final do seu contrato atípico. Se o inquilino quiser sair, vai ter que pagar todo o aluguel, então o fundo tem dinheiro para pagar todo o CRI, todos os aluguéis desse fundo são atípicos e com 100% de multa. Então, se no final do contrato o inquilino não quiser renovar por algum motivo, a dívida daquele imóvel já está 100% paga. Então, não tem alavancagem para contar com uma renovação de contrato ou coisa parecida, certo? Além disso, geralmente um CRI ou uma alavancagem é corrigida mensalmente por um indicador, como o IPCA, ou o IGPM, ou o CDI, ou que seja. Esses CRIs do fundo não, eles são um pouquinho mais personalizados. Eles só corrigem anualmente, exatamente como o contrato de locação. Então a operação ela é muito casadinha. Se o aluguel sobe, também o fundo passa a pagar mais parcela. Se o indicador, se o IPCA não foi tão alto naquele ano, não vai aumentar muito o aluguel, mas também a parcela não vai aumentar muito. Porque está tudo muito, como a gente diz no jargão, redeado. E isso, inclusive, explica por que aqui nos primeiros 4 anos, 5 anos, a dívida cai muito. Porque um dos imóveis tem o contrato terminando daqui exatamente 4 anos, que é a operação de da Souza Cruz, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Então, a operação é muito casada. Então, se a Souza Cruz não quiser renovar esse contrato daqui a 48 meses, beleza. A dívida dela já foi quitada. O imóvel tá limpo, tá desembaraçado. Muito mais fácil do fundo vender, ou de repente precisar ficar fechado para reformar, para entrar um outro inquilino, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Tá? Essa é mais ou menos a cara do fundo em si, hoje. 100% contratos atípicos, com 100% de multa, tudo muito previsível. Dívida também casada com as receitas, então também previsível. Tanto é que ele é um dos fundos que tem os dividendos mais estáveis. Se a gente olhar no mês passado, ele vem pagando há 3 meses já, 8 centavos e 4 décimos, né? 0,084 por cota, que dá um dividend yield de 91, né? 0,91%. Se a gente olha em 12 meses, também está muito perto dessa média. Ele distribuiu praticamente 99 centavos por cota, que dá, a preços de hoje, um dividend yield ali de 10,68. A estabilidade é tão grande que praticamente em 12 meses ele pagou exatamente o mesmo valor que ele pagou há 12 meses atrás. O aumento foi mínimo. E sim, ao longo da história dele, tirando ali, claro, os primeiros mesezinhos, quando ele estava ainda passando as escrituras para o nome dele, etc., ele praticamente vem pagando a todos os meses 8 centavos por cota. 8 centavos e 2, 8 centavos e 4, 8 centavos e 0, mas sempre ali na base de 8 centavos por cota. Agora vamos falar um pouquinho sobre a emissão em si. A ideia da emissão é captar 500 milhões de reais, que, dependendo da demanda, pode ser aumentado em mais 25%, ou seja, 125 milhões, pode ir a 625 milhões de reais. E aqui no material publicitário, a gente consegue ver quais são os imóveis que o fundo quer adquirir. Então,
Aqui a gente tem os imóveis atuais, certo? Os 5 imóveis atuais, os 3 inquilinos, né? Que é Souza Cruz, BR Foods e Air Liquid. E aqui os 7 imóveis que o fundo quer adquirir. Então, e não são de logística. E não são de logística. Se a gente olhar, a gente está falando de Grupo Mateus, então a gente está falando de supermercados, né, atacarejos, Extra, que é do Grupo Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Pão de Açúcar. Muita coisa no estado de São Paulo, alguma coisa no Rio, Alagoas e Bahia. E aí é claro que vem a pergunta, mas espera aí, não é Guardian Logística? Sim, é Guardian Logística. Então ele pode adquirir imóveis que não são de logística? Sim, pode. Se a gente olhar o regulamento do fundo é bastante flexível. É um regulamento que, na verdade, é renda urbana com logística, com varejo, com quase tudo. É um regulamento que lembra como é o Aliança Renda, né? O Aliança Renda, o Alzirão, a LZR 11, como o TRXF 11, o TRX Real Estate. Então, são regulamentos muito amplos, muito flexíveis. Então, sim, ele pode, não é necessária nenhuma alteração de regulamento para isso. Se a gente dá uma olhada aqui, a gente vê como é que vai ficar a composição por estados, né? Ele aumenta muito a importância da região sudeste. Hoje, o principal estado do fundo é o Rio Grande do Sul, principalmente por causa da operação da Souza Cruz, que é um galpão muito grande. Mas passa a ser o estado de São Paulo, praticamente empatado com Pernambuco, ali com 30%, 31% cada um deles. 15% Bahia, 17% Alagoas, 8% Rio Grande do Sul e 3% no meu Rio de Janeiro. Aqui, o segmento de atuação dos fundos, dos inquilinos, fica bem mais diversificado, então arredondando os números, 1/3 varejo, 1/3 alimentício e 1/3 outros segmentos. O VALT aumenta para 11 anos, então o fluxo de vencimentos posterga, né, digamos assim, porque os vencimentos desses contratos, a maioria é pós 2032, né, o vencimento dos contratos. Então, de novo, o VALT grosseiramente falando, é a metade, né, do prazo de cada contrato. E o perfil dos imóveis vai lá, 30% varejo, 20% renda urbana, 50% logística. Então, ele fica meio logística, meio renda urbana. E a gente tem aqui algumas previsões, algumas projeções. O VALT já estava ali na outra página. A alavancagem reduz de 42% para 26%. Nod, reduz a alavancagem porque o fundo vai quitar os CRIs? Não. Diminui porque ela dilui, certo? A dívida do fundo permanece praticamente igual. Todos esses imóveis estão entrando quitados, exceto um que tem um CRI menor ali, mas o fundo vai crescer e a dívida praticamente não vai. Então, proporcionalmente, vamos falar em redondos, hoje o fundo dobra de tamanho, né? Hoje o patrimônio dele é 500 milhões, passa para 1 bi aproximadamente. Então, a alavancagem é diluída pela metade. Então, o fundo fica com um patamar de alavancagem muito mais próximo da média do IFIX, de outros fundos que têm alguma alavancagem e tudo mais. E a projeção de dividendos para os próximos 5 anos é ir aumentando aos pouquinhos. No primeiro ano, 0,082 por cota ao mês, depois 0,083, 0,085, 0,086 e terminando em 9 centavos por cota
já daqui a 5 anos. Então, essa é mais ou menos a história. Esse é mais ou menos o planejamento. E vocês já devem ter notado que em algumas páginas, ao invés de aparecer Galg 11, aparece Gari 11. Sim, porque é natural que hoje o fundo se chama Guardian Logística, ele é só de logística, mas agora ele não será mais fazendo essa operação, essa emissão sendo bem sucedida, tudo funcionando, ele não vai ser mais um fundo de logística. Não que isso implique em mudança de regulamento, como a gente já comentou aqui, mas ele vai. Não faz mais sentido chamar ele de Guardian Logística se ele já não é mais um fundo de logística. Por isso, existe planejamento de, assim que terminar a oferta, ser convocada uma assembleia para trocar o nome do fundo. Em vez de Guardian Logística, que fica como GALG 11, passa a ser Guardian Real Estate. Então fica como GARI 11. Mas a assembleia é só para isso? Na verdade, não. Na verdade, é necessária a assembleia porque existe um conflito de interesse nessa operação. Esses imóveis que estão no alvo, né, dessa emissão são imóveis que hoje já estão no portfólio da Guardian, não do Galg, mas de outro veículo da Guardian. Pode ser um fundo imobiliário não listado, pode ser uma SPE, alguma outra estrutura dentro do portfólio da Guardian. E por regra da CVM, por uma regra de uma transparência, um gestor não pode, por regra geral, fazer uma operação entre dois fundos, dois veículos que ele mesmo gere, que ele mesmo faz a gestão. Isso é fácil de entender. Pelo Galg, que é o comprador, o gestor tem a obrigação de tentar comprar pelo preço mais barato possível. É óbvio. Já ele, como gestor desse outro veículo, dessa SPE, desse fundo imobiliário não listado, que seja, como vendedor, o gestor tem a obrigação de vender pelo maior valor possível. Então, o gestor tem que, por obrigação, atender dois interesses que são antagônicos, que são opostos. Por isso, a CVM obriga que seja feita uma assembleia para aprovar essa operação. Então, depois que o fundo captar o dinheiro, vai ser feita essa assembleia para trocar o nome. Não vai ser necessária nenhuma troca importante de regulamento. Muitas vezes a administrador aproveita para mudar uma cláusulazinha ali, organizar alguma coisa, etc. Mas nenhuma mudança importante de regulamento e para aprovar a operação em conflito de interesse. E aí, a ideia é que não se convoque só para esses 7 imóveis, porque a Guardian já tem um pipeline aqui para aquisição de mais 13 imóveis, certo? Está aqui no próprio material publicitário. Esses imóveis não estão no foco desta emissão agora, mas a Guardian provavelmente já vai colocar uma assembleia para aprovar também a aquisição desses numa emissão que aconteça daqui a alguns meses, ao longo de 2024 ou coisa parecida. Então, um total de 20 imóveis, 7 nessa emissão e os outros 13 lá na frente. Com isso, o fundo vai ficar bem mais renda urbana e vai ter, na média, vai ter imóveis menores. Eventualmente, ele pode lá na frente até gerar algum ganho com a venda desses imóveis, geralmente parecido como que o HGRU, né, tem feito. Tudo isso, claro, vai depender do mercado e do que acontecer. Sobre o preço da emissão. O preço da emissão é de R$ 9,17, sendo R$ 9,14 o valor que realmente vai entrar no fundo, que é o VP do fundo, e 3 centavos de custos. Muita gente tem falado que os custos são muito baixos, afinal de contas dá menos de 3%. Menos de 0,3%, menos de 0,5%, né? Que
Claro, a gente olha, certo? A gente olha a operação comparando ela com outras, onde a gente vê custos de 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% e fala, nossa, fantástico, né? Mas, na verdade, é porque esta operação é uma operação com a taxa por dentro, como a gente chama no jargão. Ou seja, esses custos de 3 centavos por cota não pagam a operação como um todo. Nem perto disso. Nem perto disso. Porque se a gente olhar aqui no prospecto da emissão, a gente vai ver que o custo é extremamente maior que isso. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. Jogar para cá. O custo total da oferta é de 42 centavos por cota, o que dá 4,60%. O que esses 3 centavinhos por cota vão pagar, na verdade, supondo que a emissão seja bem sucedida, etc., dá 1.200.000. O custo total da operação é de mais de 22 milhões. Certo? Como principalmente, claro, o principal, a comissão, né, que é a corretora, que é o assessor autônomo, que o gerente recebe quando você participa. Né? 2,5%, operação coordenada pela XP. XP não é barata. Então, por que então essa taxa por dentro? Eu fiz uns cálculos aqui, se a gente pegar esses 21 milhões e colocar isso pelo tamanho que o fundo terá, hoje o fundo tem mais ou menos 57 milhões de cotas e essa emissão sendo bem sucedida, emitem-se mais 54 milhões de cotas. Então o fundo fica com mais ou menos 112 milhões de cotas. Então se a gente pegar esse 21 milhões de custo e dividir pelas 112 milhões de cotas, na verdade o custo fica de 19 centavos por cota. Queira você participe, queira não. Então é um dinheiro que está sendo usado do patrimônio do fundo. Então, do caixa do fundo. Então, isso vai, digamos, pesar não só para as cotas que estão entrando, como é o normal do mercado, mas também para aqueles que já são cotistas. Esse é o primeiro fundo a fazer isso? Certamente não. É o último fundo a fazer isso? Certamente não. Agora, é aquilo que a gente geralmente vê no mercado? Não. Geralmente o que a gente vê é que os custos da emissão sejam pagos pelas cotas que estão entrando, por quem está subscrevendo. Quem já está no fundo e não vai comprar novas cotas, etc., geralmente não tem que suportar esse custo da emissão. Então, por que a Guardian decidiu fazer dessa forma? Bom, pelo que eu pesquisei, e aí é só a gente fazer a conta que a gente consegue ver, se colocasse o custo, né, esses 22 milhões e meio, para quem está entrando só para as novas cotas, o preço da emissão teria que ir para quase 9,60, 9,55 foi a conta que eu fiz mais precisa. Que é muito acima do valor de mercado hoje, que é de 9,26. Tornaria a oferta basicamente inviável, porque como é que você vai emitir cotas para que quem tem que participar tem que pagar 9,60, 9,50 e tanto? Se a pessoa pode comprar mais cotas a 9,26. Então, a estratégia, certo, que a gestora optou, foi de botar esse custo, manter o preço da oferta interessante, a 9,17, e o restante do custo ser pago pelo caixa do fundo. E, na opinião da gestora, os cotistas serão recompensados, mesmo tendo esse custo, serão recompensados no longo prazo pelo aumento do fundo, o aumento do dividend yield, o aumento da diversificação, possibilidade de ganho de capital desses pequenos imóveis e tudo mais. Inclusive, isso bate também contra o bolso dos próprios sócios da gestora, certo? Hoje esse fundo, falando ali em muito redondos, pelo que eu apurei,
Hoje, os investidores de varejo, como eu e você, né, que compra ali pela Bolsa de Valores, etc., representam mais ou menos 1/3 das cotas do fundo. Porque 1/3 é o que a gente chama de family and friends, ou seja, são os gestores, a família, amigos, etc., e 1/3 investidores institucionais. Então, vai sangrar do bolso, sim, dos gestores, dos amigos, das famílias e desses investidores institucionais. A gente pode lembrar que esse fundo lá atrás foi criado com muito capital vindo de fundos da Capitânia e da Mogno, né? Se a gente olhar relatórios gerenciais dos fundos de fundos dessas gestoras lá atrás, a gente vê que mesmo antes desse fundo já antes desse fundo estar em bolsa, esses fundos já investiam nele. Então, a gestora e esses investidores institucionais que dão ali 2%, 2/3 do total de cotas do fundo, estão confortáveis em tomar aí esse peso de 19 centavos por cota pelo sucesso futuro do fundo. Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai. E claro, como o fundo vai dobrar de tamanho, quem é cotista tem o direito de preferência de também, basicamente, dobrar a sua posição. O direito de preferência de 95,16%, então se você tem 100 cotas, você pode subscrever novas 95, com a data de corte de 30/10. Então, é relativa à posição que você tinha em 30/10. E o cronograma, esse fundo, apesar de ser um fundo fazendo uma emissão pública, ele está dando direito de preferência, sobras e montante adicional, que a gente normalmente não vê quando é uma oferta pública, geralmente é só preferência e vai a mercado. Aqui o cronograma está dando mais prioridade, mais poder para quem é cotista. A gente aumentar um pouquinho a tela, a gente lê melhor. Então, o direito de preferência já está aberto e vai até o dia 9/11, com liquidação no dia 10/11. Depois disso, para quem participou do direito de preferência, vai ser dado o direito de sobras e montante adicional do dia 14 ao dia 17. Então, se você subscreveu, se você exerceu seus direitos de preferência, você pode subscrever mais direitos através das sobras e do montante adicional. E o período de oferta pública também já está aberto, vai até dia 29/11, com liquidação em 5 de dezembro. Lembrando que o direito de preferência e sobras sempre será atendido integralmente, não tem chance de rateio. O de montante adicional, teoricamente, pode dar rateio, mas é extremamente improvável, só se no montante adicional ultrapassou os 500, 600 milhões de reais da oferta. Já o período de oferta pública, esse sim tem um risco maior de ser diluído, de ser rateado, se a oferta for bem sucedida, porque é atendido nessa ordem: primeiro preferência e sobras, o que sobrou vai para o montante adicional, o que sobrou, então, essa que são a parte dos cotistas, o que sobrou vai para a oferta pública. Então, dependendo do sucesso, do êxito no direito de preferência e sobras e montante adicional, pode ir menos cotas para oferta pública. Tá bom, pessoal? E agora, quero saber de você. Você é cotista do fundo? Não é? Vai participar da emissão? Vai exercer seus direitos? Vai participar na oferta pública? Gostou dessa operação, dessa mudança aí, dessa diversificação de portfólio ou não? Coloca aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, que isso me ajuda muito aqui a divulgar o canal. Se você quer continuar sendo informado aqui com esse conteúdo de qualidade sobre fundos imobiliários, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. E se você acha que mais pessoas podem gostar desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com elas. Se você quer continuar os seus estudos sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.